A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Danilo Lopes, sou pregador da Palavra de Deus, professor de teologia e estou aqui para fazer esse vídeo de forma gratuita, exatamente, de forma gratuita, para que você tenha acesso à Palavra de Deus e que de alguma forma eu possa estar contribuindo com o seu crescimento, conhecimento e juntos, afinal, o aprendizado nunca é demais. Então juntos podemos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. E a proposta desse vídeo é falar sobre a lição da escola dominical, que vai ser dia 18 de fevereiro de 2024, a lição de número 7, tá aqui ó, lição de número 7, que o tema é a doutrina que dá vida e expulsa demônios. A doutrina que dá vida e expulsa demônios. A nossa proposta é trazer um resumo aqui sobre esse conteúdo da lição. Então espero que você tenha um bom conhecimento, que você possa absorver o máximo possível aqui desse vídeo. Veja quantas vezes você quiser, inclusive aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aqui minhas redes sociais, caso você tenha interesse. Lá eu sempre posto onde eu vou estar pregando e tudo mais. Então na descrição do vídeo vai ter toda a informação. Todas as plataformas vizinhas vai estar aqui na descrição. Você será muito bem-vindo lá. E se Deus permitir um dia nós estarmos juntos aí na sua igreja, será um prazer conhecê-lo. Bom, vamos lá já começar. A gente começa da melhor forma, que é como? Com uma oração. Pai de bondade, nós te agradecemos esse dia. Eu não sei qual vai ser o período que esse irmão, essa irmã vai estar vendo este vídeo, esta jovem, adolescente, mas que o Senhor possa abrir a nossa mente. Tudo que for aprendido, meu Deus, através desse vídeo, que seja para crescimento e para a Tua glória. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Vamos falar um pouco aqui, já que de fundo com o cachorro latino. Meu Deus, leva ele, Senhor. Nós vamos falar aqui sobre a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Vamos entender um pouquinho sobre a doutrina de Deus, de Cristo Jesus, quando Ele veio para a Terra. O texto principal que vocês utilizam aí está em João, capítulo 10, versículo 9 e versículo de número 10. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 9 e versículo de número 10. Resumo da lição. A doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e obedecem. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre 3 pontos aqui, ou 3 subtópicos, como eu costumo dizer nas aulas que eu dou para os obreiros. Tópico 1, a autoridade da doutrina de Cristo. Vinculado ao tópico 1, seu subtópico, o conceito de autoridade, a autoridade que habilita e a autoridade confirmada. Depois nós iremos para o tópico 2, a doutrina de Cristo, da vida ao homem, e seus subtópicos, morte espiritual, a vida de Cristo e doutrina de vida. E para concluir, tópico 3, a doutrina de Cristo e os demônios, e os seus subtópicos, a doutrina de Cristo e suas obras, os demônios reconhecem Jesus e os demônios são expulsos. Nós vamos tratar sobre isso na lição de hoje. Já aproveita, já segue a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca alguém aqui para ver esse vídeo. Você professor, seja muito bem-vindo. Você aluno, seja muito bem-vindo. Você que talvez não é cristão e quer aprender um pouco mais da palavra, seja muito bem-vindo. Aqui tem espaço para todos vocês e é uma alegria poder estar compartilhando a palavra. Bom, já quero que você comente aí como que está em relação à EBD este ano na sua igreja. Você tem conseguido acompanhar todas as aulas? Você tem aprendido? Está gostando dos tópicos? Está gostando dos temas? Tem alguma dúvida que você deixou, que passou desapercebida e você ainda não tirou? Eu quero convidar você a entrar lá no meu Instagram e que você faça a pergunta lá no particular, no meu PV, que eu vou estar te respondendo com a maior alegria do mundo. Na descrição vai estar o Instagram. E aí eu vou trazer até, se precisar, um vídeo falando só sobre essa dúvida aqui no YouTube. Então vai ser um prazer, eu faço isso com a maior alegria, de graça para vocês. A única coisa que eu peço é que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e nos ajude aí, tá bom? Já falei demais aqui, fazendo merchan. Agora vamos para a aula de hoje. A autoridade de Jesus. Olha só que interessante. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos,
tanto Atos dos Apóstolos quanto o seu próprio livro autoral de Lucas, mas ele vai narrar isso em Lucas mesmo, em Atos, perdão. Atos capítulo 1, versículo 1. Olha o que ele vai dizer. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aqui são duas informações. Jesus não só fazia, ele fazia, mas também ensinava. Ele fazia e ensinava. Então, aqui já está mostrando aqui o vínculo de autoridade e doutrina. Ensinava e fazia com autoridade. Então, o próprio autor Lucas, escrevendo a Teófilo, ele já começa o livro de Atos dos Apóstolos dizendo isso. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então nós vamos entender nesse vídeo e nesta aula como que era essa autoridade de Jesus. A forma que ele agia, a forma que ele ensinava, quem habilitava ele, como que era confirmado essa autoridade, é o que nós vamos entender. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1, olha o que Paulo vai escrever. Toda a alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Olha que interessante. Aqui nós temos um texto que muitos jovens, quando estão começando a entender um pouco da fé, eles vão questionar sobre, por exemplo, pode alguém matar? O direito de tirar a vida pertence a Deus. Mas olha que interessante, aqui o texto está abrindo uma legalidade, por exemplo, para justificar uma ação de um policial. Claro, nós temos casos e casos a serem estudados, mas eu falo um policial no exercício legal da sua função, aonde o infrator está, se não for parado, e tem casos que ele só vai ser parado mediante a morte, porque senão o dano vai ser maior. Essa é a espada que o governo usa para aqueles que não cumprem a lei. Olha que interessante. E é o próprio Deus dizendo, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é 100% inspirada, ela é pura, é a palavra de Deus. Se você acredita nisso, você também tem que acreditar nesse texto, não tem como tirá-lo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus. Cada vírgula, cada acento, ainda que no original não tenha vírgula, não tenha acento, ainda no nosso, mesmo trazendo, cada palavra ali, cada acento ali, cada vírgula, tudo é a palavra de Deus. Então, se você acredita nisso, você precisa se atentar a isso. Olha que interessante o que Deus está dizendo através da vida de Paulo. E aqui já vai um ensino em relação a essa situação. Essa legalidade é para barrar um ato infracional. E existem muitos casos em que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque a condenação já vem, em alguns casos, isso no final se conclui com a morte, para evitar um dano maior, mas é uma legalidade que o Estado tem para exercer e agir. Está escrito, olha que, irmãos, como a palavra de Deus é linda. Olha só o que o texto está dizendo, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem. Pronto, está aqui a resposta para muita gente que às vezes tinha dúvida sobre isso. Você não precisa temer a autoridade. Eu estou andando na rua, daqui a pouco eu olho, vejo a viatura vindo. Se eu não estou devendo, eu não preciso ter medo. A polícia está exercendo o poder de Estado. Ela tem a obrigatoriedade de fiscalizar e de trazer segurança para nós. Se eu estou em paz com os meus deveres e as minhas obrigações e não estou lesionando ninguém, não tem por que eu sair correndo, não tem por que eu ficar nervoso. Eu tenho que ficar calmo. Por quê? Porque eu estou dentro da lei. Tá, eu estou dentro da lei. Aqui vai a resposta
para uma dúvida comum que muita gente tem. Agora, um fator interessante, olha só, toda autoridade é designada por Deus, ordenada por Deus, versículo de número 1. Com exceção, quando a autoridade se perde e vai contra aquilo que nós cremos através da palavra de Deus. Então, tem um presidente de tal país, vamos dar exemplo, nós temos o nosso presidente aqui, eu moro no Brasil. Ele sentar na cadeira, ele só sentou primeiro porque Deus permitiu. Doa quem doer. Não estou defendendo ele porque muita coisa que ele faz para mim não desce, tá? Então não estou defendendo ele, mas essa aqui é uma verdade. Ele sentar na cadeira é permissão de Deus. Agora, nós sabemos que ele é uma autoridade porque hoje ele é o presidente. Então eu tenho que respeitá-lo. Posso não concordar, mas tenho que respeitá-lo. Mas a partir do momento que ele vai contra a palavra de Deus, então eu devo obedecer a palavra de Deus. Mas Danilo, e ele? Deus irá tratar com ele. Você lembra de Nabucodonosor? Então, a mesma coisa. Nabucodonosor estava sentado no trono e quem foi que tratou com ele? Foi o próprio Deus. Assim acontece. As autoridades são todas designadas por Deus. O mesmo Deus que permite a autoridade sentar na cadeira é o mesmo Deus que vai tratar com essas autoridades, assim como tratará conosco. Então, primeiro ponto em relação à autoridade. Por que eu mencionei esse texto? Porque, da mesma forma, Cristo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, tornando como forma de servo. Ele veio para servir, mas mesmo servindo, ele mostrou a autoridade do alto. A autoridade de Cristo é uma autoridade divina, diferente de tudo que nós vimos, diferente da autoridade humana. Irmãos, aqui na terra a cadeira passa, os líderes morrem e outros assumem e vai fazendo essa rotação. Cristo não, Deus não. Na cadeira dele ninguém toca, glória a Deus. Ele é eterno, ele existe antes da fundação do mundo, ele criou as coisas, ele não foi criado. Então nós precisamos, e nós vamos entender isso aqui, a autoridade que ele exercia aqui na terra é o que chamou a atenção do povo e o que gerou inveja entre os escribas e fariseus que também tinham autoridade, mas não tinham a autoridade que Jesus tinha. A autoridade dele era uma autoridade diferente. É uma autoridade que não só exercia, mas ele habilitava os outros também a ter. Olha que lindo. Mais para frente eu vou falar melhor sobre isso. Mas aqui no subtópico 2, do tópico 1 que nós estamos ainda, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com você. O autor vai dizer algo que eu achei muito legal. Ele vai dizer assim, não devemos desfalecer quando sua autoridade for rejeitada. Olha que interessante, eu trouxe aqui Romanos capítulo 13, perdão, quando ele menciona sobre toda a autoridade designada por Deus. Eu trouxe uma referência aqui, quando a autoridade está sentada, exercendo a sua função, porém ela se perde. Agora, aqui é o oposto. E quando você está exercendo sua autoridade, mas o povo não reconhece que você tem a autoridade que Deus te deu? E não é que não reconhece porque você é mau, ou porque você não está exercendo, ou porque você não está fazendo. É porque o povo não quer aceitar que foi você, o povo não quer aceitar que Deus te escolheu, o povo não quer aceitar que Deus está usando você. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Olha só o que Jesus vai dizer para os discípulos. A Bíblia tem resposta para tudo. Mateus, capítulo 10, versículo 14. Jesus deu a ordem para os discípulos ir nas aldeias, nas circunvizinhanças, evangelizando de 2 em 2. E aí, dentre a ordem, Jesus vai dizer assim para eles, levem a paz. Quando eles entrarem, dê paz na casa, para que eles tenham paz no lar. Olha que lindo. Mas aí, e se eu for nessa aldeia e eles não me receberem? E se eu for nessa aldeia e eles me rejeitarem? O que eu vou fazer? Aí Jesus vai responder, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, que é as palavras que eles estão levando, é a palavra de Jesus. Olha o que o texto diz. Saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos pés, e a paz você leva embora. Olha o que Jesus está ensinando. Não perca a sua paz por causa das pessoas que não têm paz. Tem pessoas que são assim, não vão aceitar, vão recusar, mas quando isso acontecer, não é você que elas estão recusando,
Não é você que elas estão deixando de aceitar, é a mensagem de Cristo. Você é o emissário com autoridade designada por Deus para entregar algo de Deus para a pessoa. Agora, se a pessoa não quer, irmão, não perca a paz. Eu já disse aqui e volto a repetir, eu prego a palavra de Deus. Então é natural, nós vimos isso, existem várias formas de reações da igreja durante a pregação. Tem gente que é mais animado, tem gente que é mais acanhado, tem gente que é mais quietinho, tem gente que já é do terra, manto, de pular, de correr, cada um reage de um jeito, mas só que às vezes Deus manda você ali para vir com a mensagem que é, sabe, aquele caldo de mocotó, aquele negócio lá bem pesado, que as pessoas ficam, não é Deus não. Deus não está falando, não. Essa mensagem não é para mim, não. A mensagem foi gelada. Eu queria tome, receba. E às vezes é aquilo que Deus tem para a pessoa. E aí você fica assim, nossa, o pessoal não deu glória. O pessoal não pulou. Eles vão respeitar. Que autoridade que é essa, Senhor? O Senhor me deu. Que autoridade? E olha o que Deus está dizendo. Não perca a paz. Não perca a paz por causa disso. Faça o que Deus mandou você fazer. Ele te habilita para isso. Agora, se a pessoa aceita ou não, é um problema dela e ela vai resolver com Deus. Deus vai cobrar dela, mas a sua parte você fez. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto está em Mateus capítulo 10, depois você lê o texto todo, que é interessante para o seu crescimento. Mateus capítulo 10, versículo 14. Esse é o texto. A autoridade confirmada de Jesus, nós vimos porque é uma autoridade e um poder que vem do alto. É um poder que vem do alto. Foi-me dado autoridade no céu, na terra e sobre tudo que há. Jesus tem autoridade. E essa autoridade fazia com que os escribas e fariseus tinham ciúmes dele. Matthew Henry vai dizer algo que eu achei extraordinário. Cristo, sobre a montanha, mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Meu Deus! Tapa na cara. Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. A autoridade de Cristo não era uma autoridade que vinha de homens, mas era a autoridade do próprio Deus falando. Afinal, Cristo é o próprio Deus. Esse é o tópico de número 1. Já comenta aqui se você já gostou do tópico de número 1, se você conseguiu já fazer boas anotações. Repito, veja quantas vezes quiser esse vídeo. Agora vamos para o tópico de número 2. Anote aqui, você pode ver sem moderação. Assista mais que Netflix. Aqui você tem toda essa liberdade e vai ser uma bênção. Agora vamos para o tópico 2. A doutrina de Cristo dá vida ao homem. Primeiro subtópico aqui, ele vai mencionar sobre a morte espiritual. Se nós voltarmos lá para Gênesis, Jesus falou assim, se você comer esse fruto, na verdade, no dia que você comer, você morrerá. Você lembra da história de Adão e Eva lá no paraíso, no Éden? Eles comem, eles morreram na hora? Não. Fisicamente não. Espiritualmente sim. O que gerou ali? Gerou um afastamento de Deus e de Adão e Eva. Então, um afastamento de Deus em relação ao homem. Lembra que todos os dias, na viração do dia, Deus falava com Adão e Eva. Então, tinha essa proximidade todos os dias. A partir da queda, por causa do pecado, há essa separação entre Deus e o homem. E a confusão entre o homem e a mulher. Ali afetou tanto o homem e a mulher, afetou os animais e afetou também a terra. Tudo foi influenciado por causa do pecado que entrou no mundo. Agora também vai ser influenciado por causa do dono da vida que está entrando no mundo na forma de homem. Isso é lindo e vale um glória a Deus. Fala a verdade, vale um glória a Deus. O pecado entrou no mundo, mas a vida também entrou no mundo através de Cristo Jesus. E o que gerou isso? Paulo, inspirado pelo Espírito, vai escrever em Efésios capítulo de número 2. E vos vivificou, glória a Deus, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que Paulo está dizendo antes, vocês eram mortos
Pecado, por causa do pecado, vocês estavam afastados, mas o dono da vida entrou no mundo, gerando vida para vocês. É onde vai entrar aqui o subtópico 2. A vida de Cristo nos dá vida. Ô irmão, dá para você escrever um glória aí, dá para você dar um aleluia, dá para você marcar alguém, porque olha que lindo isso aqui, a vida de Cristo nos gera vida. O pecado entrou e gerou morte. A vida de Cristo entrou e nos gera vida. E vida com abundância. Vida e vida com abundância. O reforço disso é Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, sendo já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Cristo veio para nos dar vida, morrendo. E a certeza de que nós seremos salvos e ressuscitados é porque Ele está vivo. Lembra o que Ele disse lá em Apocalipse? Eis que estive morto, mas estou vivo. Tenho a chave da vida e da morte. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, tornando-se forma de servo e serviu. E nos abençoou através da poderosa palavra que saiu da sua boca. E a principal palavra que nos dá vida foi a que Ele disse na cruz do Calvário: Tetelestai. Está consumado. A vida de Cristo nos trouxe vida. A sua morte abriu o caminho para que pudéssemos chegar até o Pai. E a sua ressurreição nos dá a garantia de que poderemos estar junto com Ele na eternidade. Glória a Deus. Portanto, se você está afastado, se você está longe dos caminhos do Senhor, a oportunidade ainda está de pé. Você tem a oportunidade porque o dono da vida está te dando vida para você voltar para os caminhos dele. Morra para o mundo e viva para Jesus. Glória a Deus. Esta é a vida de Cristo. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. No Antigo Testamento nós temos relatos de profetas que foram usados para dizer que o povo estava como sem pastor. Estavam perdidos. E de fato, muitos que foram levantados caíram, desobedeceram, se perderam. Mas o bom pastor veio e deu a sua vida. E hoje nós podemos ouvir a voz dele. Não importa quão profundo seja o poço que você entrou, a mão dele tem poder para te alcançar e arrancar você de lá. E ele está dizendo para você nesse vídeo, nessa aula, a vida para você também. Glória a Deus, glória a Deus. A vida para você também. A doutrina de vida de Jesus. As suas palavras influenciou e influenciam milhares de pessoas. Nós temos grandes influenciadores no mundo, pessoas que marcaram histórias, mas só Jesus marca a nossa vida para a eternidade. Só Jesus marca a nossa vida para a eternidade. Grandes influenciadores influenciaram em certo período da história, mas só Jesus pode mudar a nossa vida em direção à eternidade. Essa palavra vale um glória a Deus aí, né? Essa palavra vale uma mensagem aqui no Coisa escrevendo, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E por último, o tópico 3, para nós concluirmos e o vídeo não ficar muito longo. Já comenta aí se você está gostando. Já comenta aí os pontos que você anotou para você comentar lá na sua classe ou para você trazer quando o professor der a oportunidade. Traga esses conteúdos, leve esse conteúdo para a classe, para que as pessoas também aprendam um pouco mais da palavra e juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Tópico 3, a doutrina de Cristo e os demônios. A doutrina de Cristo e os demônios. Irmãos, até os demônios reconhecem o poder de Deus. Aqui vai, um puxão de orelha. Quantas pessoas negam a autoridade de Jesus? Mas os demônios reconhecem. A pergunta é, para que Deus se manifestou? Para que Deus se manifestou? Essa é uma pergunta clássica.
que muitas pessoas perguntam. Mateus, o próprio Jesus vai responder. Eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Sabe quem tá clamando aqui? Os demônios. Os demônios estão reconhecendo quem Jesus é e estão declarando o seu poder. E tem muita gente que não reconhece o poder de Deus. Muita gente que quer negar a autoridade de Deus. Até os demônios reconhecem e tremem por causa do seu poder. Aqui você conhece o texto, lá em Gadara, Mateus vai relatar que eram 2 endemoniados, e os outros evangelhos vão relatar que é 1, isso não tem divergência nenhuma. Aqui os outros que relatam apenas 1, provavelmente está relatando aquele que era o mais enfurecido, que mais criava problema, mas Jesus curou a ambos, assim como Jesus expulsou muitos demônios, curou muitos enfermos e muitos não foram mencionados, porque não caberia em livro se fosse escrever todos os milagres. Essa passagem as pessoas não conseguiam conter. Quando Jesus pisou na terra, só quando Jesus pisou na terra, os demônios se prostraram e clamaram isso que eu li para você em Mateus 8, 29, no finalzinho. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, mas antes disso, Jesus, Filho de Deus, reconhecendo o poder de Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O diabo influenciou, instigou Adão e Eva a pecar contra Deus. E dali diante, o diabo vem agindo no mundo, influenciando líderes, autoridades, pessoas simples, pessoas conhecidas, para que envergonhem o nome de Deus. E para que Jesus veio? Para desfazer as obras do diabo. O diabo pode até agir, mas pela autoridade de Jesus, nós temos poder para desfazer as obras dele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E muita gente, eu fecho a revista aqui já para concluir, e muita gente até hoje, recusam-se a aceitar o poder de Deus. Recusam-se a aceitar e se prostrar perante esse Deus maravilhoso que nós servimos. Danilo, o que você diria para essas pessoas? Eu vou dizer o que a Bíblia diz. Todos, aceitando ou não, iremos se curvar perante o seu poder. E eu concluo esse vídeo com Romanos capítulo 14, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu concluo esse vídeo dizendo para você, é melhor você se render aos pés do Senhor hoje, aceitando-o como o único Salvador, sabendo que Ele é o caminho para chegar a Deus. Porque no juízo final, você querendo ou não, terá que confessar que Ele é Deus. Porém, Ele se apresentará a você como um justo juiz. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos e minhas queridas, que ficaram até agora aqui nesse vídeo, aprenderam, contribuíram também. Comenta aí o que você gostou, se tem algo para melhorar. Nós sempre estaremos crescendo juntos aqui. Comenta aí. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que você tenha uma excelente aula. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e fique na paz do Senhor Jesus.